Ok, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra do Seminário de Métodos em Administração, parceria do PPGA com o MPA, o NB. São todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem aí a participação do professor Antônio Isidro. O professor Isidro é professor tanto do PPGA quanto do MPA. Então, ele vem hoje falar para a gente de pesquisação. A gente quer agradecer especialmente aí ao professor por se disponibilizar a vir aqui, mas quero agradecer também a Bárbara e a Thaís, nossa equipe de apoio do PPGA, que ajuda a gente a tornar esse seminário possível, e todos vocês que estão aqui hoje à noite e que acompanharam a gente ao longo aí dessas 10 semanas, né? Então, muito legal, obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu passo a palavra para o professor Antônio Isidro. Isidro, fica à vontade, cara. A gente vai estar aqui, qualquer coisa é só você chamar, tá bom? Tá bem, professor Dalmi. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar do segundo seminário de métodos do nosso MPA, também do PGA. Agradecer a presença e a compreensão, a paciência dos colegas aí presentes. É importante que eu, antes de iniciar aqui o tema específico, né, dizer que é uma alegria grande, pessoal, poder estar com vocês nesse seminário. A gente, alguns anos atrás, também teve a oportunidade de fazer seminários assim, tanto aqui presencialmente, né, aqui na universidade, como também trazendo outros professores, palestrantes internacionais. Então, a gente, nessa prática de fazer seminários, pôde ter interessantes parcerias, intercâmbio de professores, de estudantes, trabalhando com temas super importantes, assim, em linha com as melhores práticas nas diferentes áreas de atuação. Então, é um formato que a gente acredita muito, que a gente gosta de fazer. E quando a Dalmi fez o convite, eu de pronto aceitei, porque eu acho que isso ajuda muito, não só na trajetória do curso, mas ajuda também em outras oportunidades de troca, de compartilhamento, né, de pesquisas e métodos, entre outros aspectos. Então, que a gente faça isso por muitos anos, né, Dalmi? Que a gente consiga manter essa prática, que é super importante para todos nós. Um outro ponto importante que eu quero dizer a vocês, né, eu fiz parte da primeira turma desse mestrado, lá atrás, em 2004, quando a gente começou. E fomos pioneiros em vários aspectos, porque naquele momento a gente estava começando a oferta de mestrados profissionais, então não havia muita maturidade, clareza acerca de onde chegaríamos com essa proposta, né, de uma formação stricto sensu com uma pegada mais próxima do mercado, mais próxima dos desafios, né, típicos de mercado, seja público ou privado, e deu super certo. Nós somos hoje um mestrado nota 5, um mestrado de referência, um mestrado que tem uma trajetória de consistência ao longo do tempo, mas, sobretudo, gerando recursos humanos especializados, de alta capacidade, né? Então, a gente sempre faz questão de ressaltar isso, porque foi construída a muitas mãos, né, ao suor de muitas pessoas, discentes, docentes, técnicos, nossos parceiros também. Então, eu sempre que tenho oportunidade, né, de conversar com os alunos de mestrado profissional, eu tenho um carinho especial, né, e acho que o futuro da academia brasileira é profissional, né? Então, é isso que eu acredito e vai ser aqui um pouco do que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela e, tendo em vista a configuração do horário, né? Eu realmente tive essa intercorrência de agenda, mas foi por um motivo importante da gente estar entregando alguns resultados que eu vou poder comentar com vocês aqui também. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Sim, professor. Então, perfeito, obrigado. E aí eu vou trazer um pouco da experiência prática de como a gente tem usado esses diferentes métodos nos nossos projetos. E eu havia pensado em fazermos uma atividade prática, mas eu acho que não seria possível porque avançaríamos do horário, mas, claro, vou poder estar à disposição aí para
conversar a respeito disso e, posteriormente, também poder adicionar algum tipo de complemento, de conteúdo, alguma outra técnica que a gente possa ajudar. Então, falar desses dois temas, de pesquisação e Design Science Research, o que é importante destacar? São duas variações de abordagens da pesquisa, que tem muita aplicação em outros campos. Na administração é mais recente, mas que, em virtude da sua natureza, de alguns pressupostos que elas assumem do ponto de vista prático, né, da pesquisa, na minha opinião, tem tudo a ver com o que a gente faz, né, em administração, tem tudo a ver com o que a gente faz em ciências sociais aplicadas, e eu diria que, em virtude dos desafios, dos fenômenos e daquilo que se apresenta num mundo em constante transformação, um mundo em transição, com novos paradigmas surgindo, né, de como lidar com os diversos aspectos da vida cotidiana, se tornam urgentes para apoiar a jornada, né, de pesquisadores, de profissionais. E, nesse sentido, a gente vai tentar aqui caracterizar essas duas abordagens, que elas têm um complemento, elas se complementam do ponto de vista prático, né, e podem ser utilizadas, intercambiadas, aí, que dão mais rigor, né, à jornada de um empreendimento científico. Eu, particularmente, né, uso cotidianamente, né, essas metodologias, além de outros métodos tradicionais que a gente vai poder conversar. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho, não sei, alguns aqui já acho que tiveram aula comigo, alguns aqui são meus orientandos, mas eu queria até aproveitar e dizer de uma coisa que eu fiquei super orgulhoso de ver nossos egressos da disciplina Inovação em Serviços com artigo aprovado na ANPAD, né? Estou vendo o Breno aqui. Não tem? Me confirma aí. Eu acho que aconteceu isso, não foi? Teve nossos colegas aqui que fizeram disciplina, tanto do mestrado profissional quanto do acadêmico, do mestrado acadêmico e doutorado, com artigo aprovado na ANPAD, né? Então, fiquei muito feliz em ver isso, porque eu sou líder de tema, né, do tema inovação no setor público, pude ver alguns nomes aqui participando dessa edição, né? Então, quero parabenizar vocês. Mas, pessoal, rapidamente, né, um pouco do que eu tenho feito. Eu estou na UNB desde 2010, quando fiz o concurso. Em 2011, iniciei minha atividade, meu vínculo com o MPA. Em 2012, se eu não me engano, no PPGA, né, acadêmico, mestrado e posteriormente doutorado. E em 2012 fundei o Laboratório de Inovação, lá em Nigós, onde a gente passou a desenvolver não só pesquisas específicas no tema inovação no setor público, mas também a trabalharmos com os projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, em parceria com órgãos federais, além também de cursos de especialização, né, Lato Sensu, entre outras iniciativas. Então, desde essa época ali, no início, a gente já estava construindo um pouco da nossa plataforma de atuação, né, enquanto um laboratório, enquanto uma configuração, né, de pessoas, de pesquisadores, profissionais interessados em tocar a agenda de inovação. Conseguimos, então, ao longo dessa trajetória, fazer coisas interessantes, construir bases de dados, publicar trabalhos de referência no tema, firmamos parcerias, entre outros aspectos, depois eu comento mais especificamente. Mais recentemente, tive a oportunidade de ser cofundador de um centro de inovação criado na UFG para atender um conjunto de projetos, né, que tem por objetivo a transformação digital da saúde e dos recursos humanos em saúde. Fiz meu pós-doutorado ano passado na USP, estudando, né, inovação e fazendo uma aplicação de inteligência artificial na área que a gente tem se dedicado.
e esse ano fomos indicados ao prêmio de melhor artigo, né, da área de administração pública. O tema inovação no setor público está bombando, gente, porque esse ano a gente teve das três indicações, 2 eram artigos sobre inovação no setor público, né? Então é um tema que realmente está aí precisando de trabalhos que ajudem, né, a desmistificá-lo e, sobretudo, a ajudar gestores e servidores públicos na priorização de projetos, né, na geração de iniciativas e resultados de impacto, né? Dentre outros aspectos aí que eu tenho feito, né, procurado trabalhar com esses temas sensíveis do momento, né, da transição do analógico para o digital em diferentes áreas aí da gestão pública, além da própria inovação especificamente, né, entre outras tecnologias e soluções de gestão que a gente tem procurado desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a espinha dorsal dos projetos que a gente tem conduzido seja objeto dessa nossa conversa hoje de pesquisação e Design Science Research. Isso tem ficado cada vez mais claro na nossa experiência, o quanto que essas abordagens nos ajudam a responder esses desafios, traduzidos aqui um pouco na característica das demandas, né, que chegam para nós, dos nossos parceiros, tá? Bom, tentando trazer um pouco mais de exemplos aqui para vocês, né? Aqui o nosso laboratório, ele ano passado foi premiado como o melhor laboratório de inovação da região Centro-Oeste. Foi um prêmio que participaram inúmeros laboratórios do país, em diferentes categorias. A gente conseguiu, né, ter esse reconhecimento de estarmos fazendo práticas importantes no contexto aqui da nossa região, mas, sobretudo, ajudando o governo federal, mas também conduzindo iniciativas de impacto. Ao longo dessa trajetória, né, esse ano a gente faz 10 anos, propriamente dito, né, de laboratório, conseguimos feitos importantes, mas principalmente conseguimos colocar o tema inovação como um tema de relevância na discussão não só da academia, mas também, né, da gestão pública. Conseguimos levar nossa experiência para outros países, firmar parcerias nesse sentido e também conduzindo projetos de impacto. Mais recentemente, nós temos apoiado a Agenda de Transformação Digital da Saúde, em parceria com a UFG, na Federal de Goiás, onde a gente criou o centro CIGETS lá. Eu vou até passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Cooperação internacional que a gente tem feito com a rede de inovação no governo da Espanha, além de uma parceria forte com o professor Juan Inácio Criado, da Universidade Autônoma de Madrid, que tem trabalhado com temas afetos à inteligência artificial, transformação digital. Então, quem de vocês tiver interesse, né, em quem sabe aí uma vivência naquela universidade, a gente também pode construir, né, e costurar esse relacionamento para que vocês possam ter acesso. O próprio CIGET, o centro, né, que a gente trabalhou, então hoje nós temos sido aí um parceiro importante, temos gerado algumas experiências bastante interessantes, não só de qualificação de recursos humanos em saúde, qualificação para a saúde digital. Temos conseguido desenvolver tecnologia. Hoje nós temos a primeira plataforma integrada de múltiplas metodologias de planejamento e dimensionamento de recursos humanos em saúde, uma experiência única no mundo, que nos dá muito orgulho de fazer e de estarmos à frente dessa iniciativa. Essa plataforma hoje tem congregado diferentes abordagens metodológicas e isso é uma experiência de referência aí que vai colocar o país em linha com as melhores práticas aí de gestão de recursos humanos em saúde, entre outros aspectos, né? E aqui uma experiência de um laboratório vivo que alguns de vocês já tiveram contato. Estou vendo aqui com a câmera ligada o Jônitas, o Rafael está aí também. O Rafael da CGU, né? O Rafael meu xará. Deixa eu ver quem mais está aqui que já esteve conosco lá. Perdoem porque tem vários colegas aqui. Deixa eu ver quem mais.
Me ajudem aí, quem vocês já sabem que estão conectados aqui. Eu acho que, a princípio, né, o Jonatas e o Rafael, e também o Rafael do doutorado, em breve estará conosco, está aí nessa jornada de se instalar definitivamente aqui em Brasília para o seu doutorado. Essa experiência, gente, do InLab, ela nasceu, na verdade, num projeto nosso com os Correios, onde nossos alunos de graduação e pós-graduação fazem projetos de inovação prática, né? A gente fez isso durante 5 anos nos Correios. Depois da pandemia, a gente reconfigurou a experiência e hoje trabalhamos em parceria com o Impact Hub Brasília, uma organização do terceiro setor que tem tocado a agenda de impacto social, né? Participa, inclusive, como um ator importante de discussão das políticas de impacto social. A bebê está dormindo, né, Rafael? A Gabi está ali descansando, por isso que o Rafael não está podendo falar. Legal. Essa iniciativa, né, ela nasceu para que a gente pudesse levar, a partir desse aprendizado, né, de fazer laboratórios de inovação com os Correios. A gente agora atende diferentes organizações. Estamos na 2ª edição do InLab esse semestre. No semestre passado tivemos 3 projetos. Esse ano a gente tem a Embrapa com 3 projetos de inovação. Nós temos uma rede varejista conosco, também a Primavera Casa, com 2 desafios de inovação. Temos uma startup de engenharia aeroespacial formada por egressos da UNB, que hoje trabalha em parceria com a Alcântara Cyclone Space e outros players aí tentando colocar projetos e levar, inclusive, para as escolas públicas, né, a formação e acesso a conteúdos, né, não só de robótica, pensamento computacional, mas, sobretudo, estudos do espaço, né, que se apresenta hoje como uma metodologia que você pode usar para ajudar as crianças a desenvolverem projetos, como, por exemplo, uma abordagem de aprendizagem orientada a missões, né? Bem interessante. Dentre outros projetos que chegaram, então, também quero deixar aqui o convite para que vocês, se tiverem interesse de participar. Hoje, os meus orientandos e alunos da pós hoje atuam como mentores dos alunos de graduação nos seus diferentes desafios. Então, a gente, de certa maneira, tentou criar um ecossistema de inovação assim, dentro das nossas condições, né, para oferecer espaço de prática para alunos, para pesquisadores, né, e assim conseguirmos, por meio do nosso laboratório, entregar uma experiência de inovação real, né, para os nossos parceiros. Então, o convite está feito, nossas sessões, nossos encontros são todas semanas, às sextas-feiras, de 9 a meio-dia, lá no Impact Hub, né, ali na 601 Norte, ok? Eu quis fazer essa introdução, né, aqui para dar um pouco para vocês de perspectiva assim do que a gente tem feito na agenda de inovação e de impacto, não só em termos de projetos, mas também em termos aqui de ações de mobilização de diferentes atores para viver essa experiência, né, no sentido de criarmos aí um ambiente favorável para o desenvolvimento, para a produção de conhecimento, né, produção de pesquisa, e fazermos do nosso espaço da pós-graduação, sobretudo, um espaço de metodologias ativas, de metodologias inovadoras, né, de ensino e pesquisa. Muito bem. Então, o que a gente quer conversar com vocês sobre pesquisação e Design Science Research? A gente quer mostrar como essas duas abordagens, elas são, digamos assim, a espinha dorsal de muitas das nossas práticas, né, na pesquisa e na intervenção. Então, é importante que vocês entendam que essas abordagens, elas poderão compor um rol de metodologias que vocês já usam, poderão compor uma estratégia que vocês já conhecem, mas elas têm, claro, objetivos específicos aí que vamos ver como é que vocês observam o quanto que elas podem ser pertinentes nas pesquisas de vocês, ou também na vida profissional de vocês. Uma das coisas importantes da gente conversar, talvez vocês já tenham feito essa pergunta: para que serve a ciência?
talvez vocês se façam, né, essa pergunta: para que eu estou fazendo um mestrado? Para que eu estou fazendo um doutorado? O que eu quero com isso? Como que esse processo de formação, que é tão que precisa tanto da nossa dedicação, né, e da abdicação para muitas outras coisas da vida também, mas para que tudo isso, né? Para que um esforço grande? Para que me tornar um profissional altamente especializado? E aí, naturalmente, por aquilo que a gente já tem de histórico, né, das diferentes epistemologias de ciência, das diferentes metodologias tradicionais que a gente conhece, a gente tem algumas respostas dadas, né? Provavelmente vocês já se responderam com algumas dessas afirmativas aí, né? Para que serve a ciência? Para conhecer algo, algum fenômeno, conseguir testar hipóteses, explicar causas, ou eventualmente descrever características ou como um fenômeno se dá. Essas respostas significam que a ciência, com todo o seu aparato técnico, com todo o seu aparato metodológico, nos dá instrumentos para que possamos conhecer um determinado fenômeno, mantendo um distanciamento, mantendo uma imparcialidade desejada, e assim poder dar respostas a algumas perguntas feitas acerca de um fenômeno de interesse. Entretanto, é importante sabermos que as ciências tradicionais, né, cumprem seu papel, têm a sua relevância. Entretanto, nós estamos numa condição de existência, digamos assim, neste mundo, na atualidade, um tanto quanto diferente, que nos faz pensar sobre algumas outras possibilidades. Então, quando nós adotamos as ciências e as suas metodologias para conhecermos ou explicarmos algo, eu pergunto a vocês: estamos modificando este algo que estamos estudando? Ou seja, quando a gente se propõe a conhecer um fenômeno, quando a gente se propõe a diagnosticar suas causas, quando a gente se propõe a descrever como ele se dá, que estruturas o constituem, ou como as suas diferentes partes funcionam, estamos modificando? Estamos alterando a condição? E essa é a grande pergunta que eu me faço enquanto pesquisador e profissional, né, da gestão, da inovação. As ciências tradicionais nos permitem, sim, conhecer sobre algo, mas conhecer sobre algo não significa que estou modificando esse algo. Eu modifico a mim porque aprendi sobre algo, mas não significa que estou atuando sobre este algo, sobre este fenômeno, sobre uma realidade que eu estou conhecendo, entendendo, compreendendo. E está exatamente aí a razão pela qual a gente utiliza pesquisação, ou design science research, ou abordagens conhecidas como investigação-ação. Elas se propõem a cruzar a fronteira entre o pesquisador e o objeto. Se propõe a aproximar essas duas entidades que muitas vezes não se encontram no sentido epistemológico, né? Mas sabemos que, na prática, estamos todos imbricados com os nossos fenômenos, né? Mas, sobretudo, quando falamos de ciências sociais aplicadas, quando falamos de administração, o que é esperado de nós? É esperado que conheçamos, é esperado que façamos explicações, mas, efetivamente, a razão pela qual a nossa área existe é para que possamos saber tomar melhores decisões, fazermos melhores alocações, que os recursos são finitos, ou seja, que a gente possa solucionar problemas efetivamente. Diferentemente de outras ciências, que sim, elas se propõem a explicar os fenômenos naturais, os fenômenos aos quais nós nos dedicamos, eles não são naturais.
os nossos fenômenos são artificiais, porque eles são, muitos deles, criados pela mão humana, pela inventividade humana, pela criatividade humana. Então, o que eu quero conversar com vocês tem a ver com isso. Os fenômenos que vocês estão estudando são fenômenos naturais ou são fenômenos artificiais? Em sendo eles artificiais, o que é esperado de você como um pesquisador profissional? Que apenas explique ou que atue sobre? Ou que faça intervenção, ou que faça modificação, ou que tome decisões, né? Então, cada um de nós tem essa resposta e, nesse sentido, eu vou mostrar um pouco de como a gente empreende isso. Então, nesse sentido, as abordagens orientadas à solução de problema passaram a ter um interesse maior da academia, sobretudo naquelas áreas mais aplicadas. Engenharias, design, educação, passou a se utilizar fortemente de abordagens assim, porque os problemas sociais, sendo muitos deles artificiais, se tornaram cada vez mais complexos, a vida material se tornou cada vez mais abundante, a quantidade de tecnologias disponíveis no mundo de hoje nem se compara com o início do século passado. Então, nós estamos diariamente inundados por fenômenos artificiais, como este agora que está acontecendo aqui, né? Nós estamos interagindo por meio de dispositivos, por meio de internet, por meio de uma série de parafernálias técnicas e tecnológicas que não são naturais, mas que, por estarem presentes no nosso dia a dia, nós as naturalizamos e, assim, tratamos como se fossem fenômenos naturais sem que sejam. Então, é nesse sentido que as pesquisas orientadas à intervenção buscam, de certa forma, resgatar eu diria assim, resgatar o controle e o poder de decisão da sociedade sobre os artefatos que ela produz, e não mais a gente sendo refém dos fenômenos artificiais, que muitas vezes é o dia a dia que nos faz vivermos assim. Quando a gente se percebe, então, estamos conectados nos aplicativos, nos smartphones, estamos tomando decisões a partir de fenômenos não naturais e que têm incidido aí sobre nossas escolhas, né? Então, usar abordagens metodológicas dessa forma é uma espécie de emancipação de novo, né, do nosso processo criativo, do nosso processo decisório. Está fazendo sentido para vocês? Estamos conversando até agora? Beleza. Então, um pouco do que a gente quer mostrar para vocês qual é o tipo de ciência que você vai fazer, qual é o tipo de ciência que o teu fenômeno espera de você, né? E, a partir disso, quais são as diferentes abordagens que você pode utilizar para cumprir um objetivo previamente definido, né? Vejamos, então, um pouco mais especificamente pesquisação. A pesquisação, ela digamos, ganha mais destaque a partir de trabalhos de psicólogos sociais, de educadores, que observavam que a necessidade de se compreender certas práticas sociais, certas práticas no contexto da educação, do processo de ensino-aprendizagem, mas também nos processos típicos de políticas públicas ou nos processos típicos de formação de grupos sociais, por exemplo, e se percebe a necessidade de instrumentalização, seja de pesquisadores, seja também de transferir um arcabouço, né, de compreensão das relações, um arcabouço de compreensão dos fenômenos sociais, permitindo o manejo das relações nos contextos práticos, né? Então, a ideia de pesquisa à ação é que você está dotado de capacidade de perceber os fenômenos, mas você também faz parte dos fenômenos e você passa, assim, a ter um envolvimento direto e, com isso, saber manejar como esses fenômenos se dão, como eles afetam
a você e como você passa a afetá-los, uma vez que você parte do pressuposto de que muitos dos fenômenos que nós nos deparamos são artificiais e precisam da nossa intervenção para que possamos produzir algo melhor ou uma condição melhor do que existia previamente. Então, essa forma, né, de entender o processo investigativo e de produção de conhecimento, né, reconhece a necessidade de um pesquisador fortemente imbricado numa situação prática, um processo de pesquisa desenhado para a resolução de problemas, e a relação entre o pesquisador e a situação e todos aqueles que fazem parte de uma situação, um problema, é decisiva para o sucesso de uma solução. Então, isso para alguns, essa visão para alguns cientistas, para alguns pesquisadores, parece ser um tanto quanto forçosa, porque estamos falando de paradigmas tradicionais que muitas vezes reconhecem que o distanciamento do pesquisador é a garantia para a sua validade, a garantia para a fidelidade de resultados de uma pesquisa. Entretanto, os fenômenos típicos do nosso dia a dia são fenômenos que precisam da nossa intervenção, que precisam do nosso processo decisório, que precisam da nossa capacidade de manejo. Então, imaginem, por exemplo, uma situação prática. Um professor em sala de aula passa a lidar com crianças em situação de vulnerabilidade social. A ciência tradicional ajudaria o professor a diagnosticar os comportamentos padrão, né, de uma configuração de vulnerabilidade de uma turma, ainda que seja heterogênea. O que um pesquisador de intervenção-ação se vê imbuído de agir, compreendendo a partir das ciências tradicionais o que caracteriza uma sala de aula heterogênea, mas com traços de vulnerabilidade, como ele pode produzir uma didática diferente e que assim ele consiga melhorar o processo de aprendizagem e mitigar essas desigualdades em sala de aula. Essa preocupação prática é o que autoriza o processo científico a estar lado a lado das situações problema. Ou seja, seria um tanto quanto utópico imaginar que um pesquisador de ciências sociais aplicadas, de gestão, pudesse investigar fenômenos sem que seja impactado por ele, né, sem que, de alguma forma, esteja ali sofrendo consequências até de um fenômeno existente. Então, as diferentes situações práticas que fazem parte do mundo das relações sociais, do mundo da educação, do mundo das organizações, requerem de nós manejo, requerem de nós capacidade de intervenção. Então, o que nós estamos dizendo? Que a pesquisação, por exemplo, ela se vale das ciências tradicionais? Sim, em termos de produção de evidências, em termos de produção de explicações de fenômenos? Sim. Entretanto, a pergunta é, e se o fenômeno que estiver ocorrendo estiver gerando consequências danosas às pessoas que vivenciam, que o experimentam? O que nós vamos fazer? O cientista vai fazer o quê? Apenas relatar? Apenas dizer que a consequência se faz presente? Ou vamos também intervir sobre as situações? Né? É como se nós estivéssemos naquela situação de um acidente que aconteceu, se nós somos espectadores e descrevemos a cena do acidente, ou se nós seremos bombeiros e vamos correr para tentar salvar a vida daquelas pessoas. É um pouco essa preocupação, né, da ciência aplicada. Né? Nós precisamos fazer essa reflexão. Temos inúmeros problemas acontecendo, né? Diariamente reconhecemos isso nas nossas organizações. Mas qual é a postura que eu adoto? De um distanciamento ou de um envolvimento na busca de produzir o melhor, né? Então, os cientistas que se propõem a usar as abordagens de investigação-ação, por exemplo, estão sempre comprometidos com como posso melhorar, como posso fazer algo ser melhor, como posso transformar a condição de alguém para melhor do que ele estava quando chegou, né? Então, isso requer uma postura ativa, uma postura de ação, de intervenção, de modificação. E isso não faz com que os processos científicos
os critérios de validade, de fidedignidade, de consistência interna sejam abandonados. Muito pelo contrário. Se eu vou produzir intervenção sobre uma realidade, mais do que em qualquer outra ciência, eu preciso garantir qualidade, fidedignidade, validade, porque eu estarei modificando a vida de alguém ou a vida de um grupo social. Então, o compromisso com a qualidade do processo científico é também muito forte, muito presente em abordagens como essa. E aqui algumas dos princípios, né? Importante da gente destacar. Pesquisação envolve experimentos de mudança em problemas reais, né? Ou seja, ainda que tenhamos múltiplas visões de diferentes atores que vivenciam um problema, o que é esperado de nós é que possamos produzir mudança e que mudanças essas gerem a melhoria na condição de alguém. Além disso, a pesquisação, para que eu possa produzir mudança, para que eu possa interagir com diferentes atores, preciso de um processo iterativo, ou seja, não é só uma perspectiva de tentativa e erro, como a base do empirismo, mas principalmente a disciplina de aprender com os erros e reiniciar sempre que necessário o seu processo de aprendizagem. Sempre que necessário, você voltar às etapas anteriores para refinamento, né, de um processo de produção de conhecimento. Né? O compromisso com a iteração faz com que a pesquisação, por exemplo, né, entregue resultados de aprendizado no tempo e de melhoria ou de agregação de valor, né, no que se produz em termos de conhecimento, em termos de método, né, de forma consistente. Então, são as relações e o compromisso com o aperfeiçoamento contínuo que faz com que os resultados de uma pesquisação no tempo se mostrem também fortemente consistentes. Envolve mudança de padrões de pensamento e ação. Então, como estamos falando de uma pesquisa que se propõe a gerar intervenção, o compromisso com os efeitos é muito importante. Então, quando eu faço uma pesquisação ao desenhar uma política pública, quando eu faço uma pesquisação ao propor um modelo de gestão, por exemplo, a desenhar um processo de trabalho ou a criar uma metodologia, né, o que isso representa do ponto de vista prático? Que as pessoas vão interagir com algo que foi produzido, algo que modifica uma realidade. Então, é esperado que nós tenhamos em mente sempre, né, o cuidado em fazer com que pessoas, com que grupos sociais, né, estejam devidamente informados, devidamente preparados para lidar de acordo com novos hábitos ou novos modos de comportamento em virtude das mudanças. Então, nesse sentido, é uma ciência comprometida com os resultados, né? É uma ciência que vai além da comunicação de um artigo científico. É uma ciência que se propõe a estar ao lado do seu, entre aspas, cliente ou da sua situação, né, onde se produz conhecimento. Então, é uma ciência de longo prazo, é uma ciência de parceria, é uma ciência que se propõe a mudar a vida de alguém para melhor. E aí desafia o status quo. O que isso quer dizer? À medida em que você se utiliza de uma abordagem de intervenção-ação, você vai mexer com os anticorpos organizacionais, você vai mexer com resistências sociais, culturais, ou seja, à medida em que um fenômeno que você tem interesse vai se revelando a partir da sua interação, né, numa perspectiva participativa, porque você constrói um conjunto de relações a partir da pesquisa, né, é natural que tenhamos resistências. É natural que precisemos, ao longo do tempo, consolidar o nosso processo de influência, de negociação, né, de melhor comunicação dos fundamentos do trabalho e dos seus resultados. Então, esses princípios que eu trouxe aqui para exemplificar, né, fazem com que esse tipo de abordagem, né, e, consequentemente, todo o desenho metodológico que você vai fazer, muito desafiador. Eu diria que, muitas vezes, tive vontade de voltar para o SPSS, vontade de voltar para as bases de dados secundárias. Por quê? Porque fazer pesquisação é fazer pesquisa com gente, é fazer pesquisa
com cultura, é fazer pesquisa com comportamento, né? É fazer pesquisa com organizações, é produzir intervenções que dão trabalho, que mexem com o nosso emocional, desafia a nossa capacidade intelectiva, né? Mas que, sobretudo, quando estamos bem equipados com instrumentos dessa natureza, os resultados são maravilhosos, né? Os feedbacks são maravilhosos. Por exemplo, pessoas que relatam que criaram mudanças, criaram políticas públicas mais consistentes, métodos mais consistentes, sistemas mais robustos, que perceberam novos padrões de comportamento se estabelecendo numa cultura organizacional. Tem um artigo que eu gosto muito, do David Tripp, da Universidade de Murdoch, na Austrália. Ele no Cielo tem ele em português, foi um artigo convidado, que é esse título aí, Pesquisação, uma introdução metodológica. Eu gosto muito do artigo porque ele não só faz uma boa introdução ao tema, mas ele mostra um pouco do que é o desenho, né, do ciclo de pesquisação que eu sempre procuro exemplificar, né, para quem trabalha com essa abordagem. O que se caracteriza por ação? Se caracteriza onde o pesquisador, ao planejar a partir de uma situação-problema, planejar uma melhoria, planejar uma intervenção, se propõe efetivamente a fazê-la acontecer. Então, é comum, por exemplo, em alguns países, os trabalhos finais em nível de mestrado ou de doutorado sejam intervenções, a depender dos cursos. Você gerar um novo sistema, você criar uma startup, você desenvolver uma metodologia de decisão, você criar por exemplo, modelos de inteligência artificial aplicados numa situação de avaliação de política pública ou de prevenção de saúde ou de previsão de comportamento social. Então, a ação se dá no momento em que eu tomo a decisão de produzir uma melhoria, tomo a decisão de querer fazer uma intervenção para uma situação ser melhor, e assim começo a agir nessa direção, desenhando processos, desenhando um curso de ação, né, com fases definidas, com instrumentos definidos, né, com um conjunto de regramentos típicos de uma ciência tradicional para garantia de qualidade, mas que tem o compromisso de gerar efetivamente a mudança na realidade. E para que a pesquisação efetivamente se concretize, a partir da ação, eu preciso ter o compromisso em fazer o quê? A avaliação, monitoramento, avaliação, para que eu possa efetivamente verificar se os efeitos gerados pela ação produziram a melhoria esperada. E é esse compromisso, não com o resultado apenas, mas com o processo de garantia de qualidade dos resultados, que faz da pesquisação uma abordagem belíssima, né? Porque é uma daquelas que você precisa estar comprometido do início ao fim. Em algumas ciências tradicionais, quando você trabalha com experimento, quando você trabalha com survey, com inquéritos, etc., você produz ali a descrição, né, dos dados, pronto, você não tem compromisso em dizer por que o dado é daquela forma. O seu compromisso é em descrever a maneira como aqueles dados se comportam ou se apresentam. Na pesquisação, não. Você precisa efetivamente fazer parte, né, da realidade, mostrar como você manejou uma realidade e se propor a fazer um exercício de autoavaliação, um exercício de reflexão e de melhoria do processo ao longo do tempo. Então, é uma ciência realmente assim bastante desafiadora, né, na sua concepção original. Então, se o pesquisador vai tomar a decisão de fazer intervenção, ele precisa estar preparado epistemologicamente, metodologicamente e, sobretudo, o seu real compromisso com gerar uma condição melhor, né, dada numa situação prática. Então, a eficácia da pesquisação está relacionada ao modo como buscamos fazer algo da melhor forma possível. É uma melhoria contínua, mas uma melhoria contínua que tem por motivação original, né, transformar uma situação para melhor. Então, a pesquisação é efetivamente, né,
um manifesto em prol, né, da melhoria contínua da intervenção, da tomada de decisão, né, para transformar a vida de pessoas, organizações, né, para melhor. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Antes de eu iniciar essa outra abordagem, como é que vocês reagem a isso? Como é que isso ficou para vocês? Aproveitar para tomar água, né? Agora é com vocês. E aí, gente? O que vocês acharam? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o professor, basta levantar a mão, tá? A Tainara está com a mão levantada. Tainara, fica à vontade. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Professor, só fiquei assim, é porque eu não visualizei nunca nenhuma pesquisa nesse sentido, né? Eu queria entender mais ou menos como é que se daria o relato dela. A gente tem que dizer como é que é o cenário antes da gente intervir, e aí depois vai propondo a intervenção, descrevendo como seria. Enfim, era isso. Sim. Boa pergunta, Tainara. Obrigado, porque o relato de pesquisas dessa natureza precisa ser muito bem estruturado. Então, vou te dar um exemplo. Quando você faz um relato sobre uma situação anterior, uma situação prévia antes da intervenção, você precisa garantir que o relato seja fiel àquilo que foi observado. Então, você precisa apresentar quais foram não só os protocolos de observação que você fez, caso você tenha feito assim, ou você precisa demonstrar por meio de dados ou evidências que caracterizam uma situação. Então, se você está utilizando de dados secundários, então você vai fazer um relato como numa ciência tradicional, né? Você vai relatar a origem dos dados, vai relatar as estratégias analíticas e vai descrever uma situação, um problema. Mas se você se envolve diretamente na observação, você precisa garantir protocolos onde o relato se torne passível de, entre aspas, auditoria. Então, você precisa dizer qual foi o roteiro que você seguiu, você precisa dizer como que você classificou e gerou evidências a partir da observação. Então, você precisa fazer um relato detalhado nessa fase inicial do diagnóstico ou da caracterização de uma situação-problema. Se você ouviu terceiros, vai precisar dar evidências disso. Então, se você fez entrevista, se você fez grupo focal, se você fez fotos, se você fez N maneiras de levantar informações secundárias ou primárias. Quando falamos de intervenção, aí é o momento onde muitas vezes as pessoas desistem da pesquisação. E você precisa dizer como você planejou, que instrumentos você vai lançar mão e você caracterizar o processo de intervenção. Então, é um processo iterativo, porque o pesquisador, ora, assume o papel como agente de transformação, mas ele precisa estar consciente de que, enquanto isso acontece, ele precisa gerar evidências do processo. Então, normalmente, a pesquisação precisa ser um processo colaborativo. Ele precisa ser um processo que você tenha vozes, olhares complementares ao que você está conduzindo, né? Para que você tenha condições de garantir maior fidedignidade da sua intervenção ou da sua observação ou atuação no campo. Então, você precisa demonstrar, durante o processo interventivo, o seu planejamento prévio, a execução do planejamento com evidências, resultados intermediários e finais, né? E aí você pode também recorrer aos métodos tradicionais, né? Mostrando que durante a sua intervenção você conseguiu produzir efeitos que foram confirmados por dados, você produzir efeitos que foram validados por atores que estiveram presentes ali, né? E confirmam que a sua intervenção gerou, né, consequências positivas. Ou, eventualmente, se você tiver construindo artefatos tecnológicos, né, que a gente fala mais isso em Design Science Research, mas a pesquisação também apoia processos assim, você vai conseguir, por exemplo, validar um artefato, validar algoritmos, validar processos de trabalho, né, que são evidências de um processo de intervenção. Nesse sentido, o relato do método
procedimentos de coleta de dados, procedimentos de análise de dados, né? Limitações do método, quais foram as diferentes técnicas e abordagens utilizadas neste tipo de experiência, né? A gente precisa dar um pouco mais de detalhe, né? E, sobretudo, de evidências de que os pressupostos de validade e fidedignidade foram respeitados. Ainda que eu não busque a generalização, né? A pesquisação não se propõe a gerar generalizações como as ciências experimentais, por exemplo, né? Mas isso não significa que nós estamos autorizados a fazer o que queremos, né? Isso significa que atuaremos numa situação específica, mas precisamos demonstrar que houve um controle de qualidade ao longo dessa jornada, né? E aí, claro, dependendo do tipo de intervenção a ser feita, você pode ter protocolos mais sintéticos, protocolos mais detalhados, isso depende muito do tipo de intervenção que você quer conduzir. Por exemplo, quanto mais tecnológico é um produto da sua intervenção, você tem um desenho de relato mais sintético. Agora, quando você está trabalhando sobre intervenção do ponto de vista de hábitos, de padrões de comportamento, requer uma carga maior, né, de protocolos de relato, de evidência, tanto do diagnóstico quanto da intervenção. Não sei se respondi, se consegui atender aí a sua inquietação. Respondeu sim, obrigada, professor. Obrigado. E assim, gente, cuidado com o que vocês vão encontrar por aí na literatura, né? Tem muitos pesquisadores que se utilizam de pesquisação como se fosse uma carta branca para fazer a ciência de conveniência, né? Que é as pessoas afirmarem suas posições, afirmarem seus pressupostos, sem precisarem recorrer a nenhum tipo de marcador de qualidade ou de fidedignidade, validade, né? Como se a pesquisação fosse isso, né? Não, é a sua subjetividade que conta, né? É quase uma epistemologia qualitativa. Não, não é isso que se propõe a ser essa abordagem, né? Quem mais? Seguindo aí, Rodrigo, depois o Jônitas. Eu acabei de levantar a mão, não sei se foi o Jônitas que levantou primeiro ou se... Você primeiro, Rodrigo. Vai lá. Então tá bom. Olá, Isidro, tudo bem? Boa noite. Olá, meu caro. Boa noite. Vamos lá. Lá na RAC, né, na Revista de Administração Contemporânea, a gente tem algumas regras, né, para poder submeter. E aí que eu achei interessante que recentemente eles alteraram essas regras, incluindo novos tipos, né, de artigos. E aí eu vim lá, né, eu sempre perguntei, sempre pede para o pesquisador vir com um problema. E, na verdade, não é o pesquisador que tem um problema. Quem tem sempre é um cliente. Por isso que existem os consultores. Né? Consultores vão atrás de clientes e vai ver o problema que tem que resolver. O pesquisador está ali, é uma ferramenta para resolver problema, e não o problema, né? Não é ele que tem o problema em si. É normal que no mestrado a gente traga alguns problemas para tentar resolver, mas eu sentia falta disso. Aí eu vi que lá na revista da RAC, eles têm lá as cartas executivas, é um tipo novo, e que, para meu entender, seria uma lista, talvez uma forma de você conseguir listar aí problemas para induzir algumas pesquisações. É isso que seria? Se eu fizer um filtro no futuro aí de cartas executivas, eu teria esses problemas a resolver para essas pesquisações? O que se teve tradicionalmente na configuração da academia, que é fortemente baseada nas ciências duras, né? Aquelas fortemente influenciadas pelo positivismo, fortemente influenciada pela visão do empirismo ou do experimentalismo, seja qual for, né, a abordagem que se queira caracterizar, reconhecia-se que um problema só se torna um problema relevante quando ele passou por um processo de depuração da academia, né, ou do pesquisador. Então, é como se o pesquisador fosse essa entidade responsável por dizer o que é um problema socialmente relevante, né? Razões pelas quais se explicam, por exemplo, a gente ainda ter a fome em muitos territórios, né? Explica pelo qual a gente
vê condições de desigualdade fortemente marcantes, porque tem pessoas tomando decisões dizendo que se isso é ou aquilo é ou não é prioridade. À medida em que a gente começa a abrir para a interlocução com quem vivencia o problema, essas abordagens elas colocam em evidência quem vivencia o problema, né? Então, o problema não é necessariamente aquele que o pesquisador prioriza, né? Então, se requer do pesquisador uma capacidade de escuta. E nós estamos começando a ver esses diferentes meios de escuta se institucionalizando, como esse exemplo que você deu da hack. Quais são os problemas que o mercado está vivenciando? Quais são os problemas que certos grupos profissionais vivenciam? Quais são os problemas que organizações vivenciam? Quer dizer, à medida em que a gente amplia a capacidade de escuta da academia, a gente aumenta a probabilidade de o pesquisador sair de um papel de passividade observacional dos fenômenos e colocar a mão na massa, né? Então, se vocês forem analisar as trajetórias dos países desenvolvidos, por que eles, em pouco tempo, em alguns casos, às vezes em 50 anos ou até menos, a depender, né, do recorte que façamos, o que levou a diferenciais competitivos, né, ou efeitos de melhoria de qualidade de vida ou de redução de desigualdade? Não foi só vontade política, foi, sobretudo, a academia sendo esse motor de transformação. Como? Se apropriando dos problemas e levando soluções, né? Então, quando você tem uma empresa dentro da universidade, quando você tem uma entidade de terceiro setor dentro de uma universidade, não só financiando pesquisa, mas sendo objeto das transformações que a universidade gera, você está gerando um círculo virtuoso em que, à medida, quanto mais problema existir, mais motivação haverá, né, para solucionar. Então, nesse sentido, a gente vai começar a ver isso estabelecido em diferentes formatos, seja em periódicos que vão passar a receber mais produções sobre isso, seja em formatos de produções aceitas em programas de pós-graduação profissional, seja em parcerias firmadas entre universidades e agentes do mercado, né, para efetivamente fazer essa esteira, né, caminhar no sentido correto. Então, o que houve no caso brasileiro, em alguma medida, foi um certo viés de escolha sobre o que é fazer ciência, né? Por influência dos centros de formação onde muitos dos pesquisadores brasileiros participaram. E aí, claro, estou fazendo recorte das ciências sociais aplicadas. Quando você vai às engenharias, as engenharias já estão fazendo Design Science Research há muito tempo, né? Quando você vai à tecnologia, estão fazendo Design Science e pesquisação há muito tempo, né? E por que nós estamos, muitas vezes, adotando certas abordagens tradicionais? É porque a gente teve uma formação para isso, mas o mundo precisa, né, de aumentar essa interlocução, né, com o mundo do trabalho, com a academia, para efetivamente, né, nós tratarmos de problemas reais, né? Por exemplo, um dos problemas que mais hoje se tem observado, relatos, né? Como é que você reintroduz as pessoas aos ambientes organizacionais após a pandemia? As pessoas muitas vezes não estão sabendo estabelecer algumas rotinas de comunicação, de priorização de demandas, pessoas estão sentindo alguma insegurança de compartilhar informações, pessoas estão com dificuldade de gerenciar suas demandas familiares e profissionais. E aí a gente vê os problemas como síndrome de burnout, pessoas desenvolvendo pânico de retorno ao trabalho, pessoas desenvolvendo estresse crônico, transtorno de ansiedade generalizada, etc. Então, um monte de coisa pipocando. E aí, o que a academia faz? Olha, vamos, então, descrever as variáveis que fazem com que a síndrome de burnout aconteça. Ok, isso aí já se sabe na literatura. Agora, vamos, então, desenhar um processo de ressocialização, né, para o pós-pandemia em organizações dos mais diferentes características, né? Quer dizer, a ideia da ciência interventiva é aquela que precisa efetivamente ter uma capacidade de escuta com a sociedade, com o mercado, para poder gerar algum tipo de intervenção. E aí, para finalizar, o que é ser um consultor?
E aqui que é interessante, né? Esse tipo de discussão é muito feita no Brasil. Mas se você vai nos países desenvolvidos, você se dizer consultor em muitas áreas significa que é esperado de você uma formação acadêmica de excelência. Então, ser consultor para gerar soluções para organizações, por exemplo, significa que você tem que ter um processo de domínio conceitual, epistemológico, metodológico consistente para você gerar uma intervenção. Então, as grandes consultorias hoje, as Big Five do mundo, nasceram onde? Dentro de universidades, dentro de laboratórios de inovação, dentro de configurações da academia que geraram um capital intelectual diferenciado. Né? E aí, aqui no Brasil, muitas vezes fica parecendo que quem faz consultor é um cara que não está na academia, é um pragmático, que não tem consistência, e quem é o pesquisador? É um teórico que, quando chega no mercado, bagunça tudo, não sabe conduzir intervenção, porque fica apenas com a visão parcial, né, teórica das coisas. Então, quem nós somos nesse meio? Né? Assim que eu me defino. Né? Nós somos pesquisadores profissionais, que somos essas pontes entre os problemas reais, né, e a academia, né, fazendo com que a gente consiga criar uma relação de sinergia, né, e de solução efetiva. Né? Eu acho que não há como você avançar para um ambiente maduro se não houver, né, essa forte interface entre academia e mercado. Né? Jônita, diga, meu caro. Professor, acho que você já até respondeu minhas perguntas aí. Não, mas eu só queria comentar, porque, assim, nós, acho que a grande maioria de nós estamos no serviço público, né? Estamos ali lidando com problemas reais nos nossos cotidianos, e a pesquisação, acho que ela vem trazer essa luz, corroborar para trazer um pouco mais de cientificidade, até mesmo a implementação de políticas públicas. Até pelo o ciclo trazido pelo TRIP, né? Ele se assemelha muito com o ciclo de políticas públicas também, de certa forma, né? Aí eu fico imaginando, assim, como que a implementação da pesquisação dentro das nossas organizações pode contribuir para que haja um aprimoramento e um rigor metodológico na implementação das políticas públicas, né? Se isso já está sendo feito em alguma organização e como é que isso tem repercutido, né? Então, vocês já ouviram falar de PDCA? Plan, Do, Check, Act. É uma pesquisação. Vocês já ouviram falar de Design Thinking? É uma variação de pesquisação. Então, a gente vai falar mais disso. Sabe o ciclo de políticas públicas? Pode ser uma representação de pesquisação. Ou seja, nós já temos experimentado, né, essa abordagem ou essa filosofia de trabalho. Entretanto, o que muitas vezes nos falta é a capacidade de sistematizar esse processo. Né? Como a gente vai fazendo, a gente vai se esquecendo de tomar certos cuidados. Por exemplo, a improvisação brasileira é uma característica interessante em alguns contextos, mas ela traz dificuldade, por exemplo, quando você precisa sistematizar um processo de intervenção para que você demonstre a segurança do processo. Né? Então, quando você vai criar um novo processo organizacional, a tentativa e erro é importante para que a gente levante as melhores versões possíveis de um processo? Sim. Entretanto, eu preciso demonstrar que critérios, que parâmetros, né, que protocolos eu vou utilizar para garantia da qualidade de uma intervenção. Né? Uma política pública sem avaliação, ela não nos dá a segurança de efetivamente dizer que ela cumpriu os seus objetivos. Né? Então, o fato de eu produzir uma política, mas não fazer uma avaliação constante dos seus efeitos, né? A gente quebra um ciclo, por exemplo, de como vamos garantir que estaremos fazendo o melhor se nós não avaliamos. Né? Então, nesse sentido, o espírito da pesquisação, das ciências de intervenção, que no Design Science a gente chama de ciência do artificial, por exemplo, né? Porque a gente está lidando com fenômenos artificiais criados pela inventividade humana, a gente precisa dar evidências da avaliação, evidências de que o que estamos fazendo está produzindo efetivamente uma melhoria. Então, é um pouco do que nós precisamos aprender com a prática em outros países. Né? Nós avaliamos pouco as nossas políticas públicas,
muitas vezes por receio dos seus resultados. Então, é como se uma política pública que não gera um efeito esperado necessariamente é uma evidência de fracasso. Não necessariamente, porque o processo de melhoria pressupõe, sim, né, ajuste no tempo. Uma experiência de inovação tecnológica, por exemplo, você, ao avaliar a maturidade de uma inovação tecnológica, você precisa do tempo, né? Ou seja, ela vai se manifestar no tempo. Então, se eu não permito que, ao longo do tempo, eu interaja com as situações, problemas para modificá-las, qual é a garantia que eu tenho de que estou fazendo uma ciência de melhoria, né? Uma ciência de intervenção, né? Sendo que eu estou, muitas vezes, preocupado com o curto prazo, não gerando evidências, né, das intervenções que a gente precisa gerar. Então, esse é uma ressalva, né, que a gente observa nos diferentes referenciais, né, os diferentes autores, diferentes cuidados metodológicos relatados no uso de uma abordagem como essa, né? A gente tem feito isso, mas a gente não tem sistematizado isso como deveríamos. E aí, né, problemas passam a ocorrer, né? Mais alguém? Não? Então, vamos seguir para Design Science Research. Lá no final, eu vou mostrar para vocês uma tabela comparativa, mas a Design Science Research, ela é um método oriundo das ciências do design, das ciências do artificial, como abordagem, né? Então, a Design Science, ou a ciência do design, é uma área bastante consolidada que, para muitos, muitos de vocês já têm contato com isso, mas aqui é apenas para mostrar a vocês um pouco da sistematização dessa abordagem que compartilha de alguns pressupostos semelhantes da pesquisação. A Design Science é uma ciência de intervenção, é uma intervenção-ação, né, orientada à produção de artefatos. A pesquisação, muitas vezes, ela é orientada à geração de mudanças, que não necessariamente produzirá artefatos. Mas aqui a gente está falando efetivamente, na Design Science Research, da produção de artefatos. Vocês conhecem Herbert Simon? Já ouviram falar desse cara? Engraçado que a gente aprende muito sobre ele em administração a partir de seus princípios e de suas teorias de tomada de decisão, né? Do processo racional da escolha, ou teoria da escolha racional, ou seja, da racionalidade substantiva ou da racionalidade limitada, sejam as variações que a gente queira adotar. Mas o que esse cara produziu efetivamente nas ciências modernas, né? Uma compreensão mais sofisticada de que, à medida em que nós estamos lidando com fenômenos artificiais, a postura de produzir conhecimento acerca de fenômenos artificiais precisa ser diferente. Diferentemente quando você está estudando fenômenos físicos, químicos, biológicos, um fenômeno natural, ele é natural independentemente dos nossos desejos, ele é natural independentemente das nossas preferências, né? Ele acontece independentemente do que a gente queira, ele é natural. Então, querendo ou não, a gravidade vai atuar sobre todos nós, querendo ou não, a inércia vai atuar sobre nós, né? Quaisquer dessas leis científicas baseadas, né, na natureza estarão atuando sobre nós. Mas quando a gente está falando de fenômenos criados pelo homem, criados pela mentalidade, pelo cérebro, pela criatividade, a nossa forma de responder a eles não é a mesma que os fenômenos naturais. E aí o Herbert Simon procura chamar a atenção de que a maneira que muitas vezes nós temos de responder aos fenômenos artificiais é a intervenção sobre eles. Porque, diferentemente dos eventos naturais, em que a gente passa a conhecê-los e explicá-los, e de alguma forma conseguimos prevê-los, dependendo dos métodos que a gente utilize, nos fenômenos artificiais, não necessariamente. Então, a gente precisa de uma certa dose de manejo
da realidade artificial criada pelo homem. E, nesse sentido, ele destaca, né, o design, ou seja, a capacidade de converter uma determinada representação da realidade em um artefato. É ali que mora, digamos, a beleza do processo de pesquisa e produção de conhecimento, né, baseado em design. Então, tem um livro dele chamado A Ciência do Artificial, que é muito legal da gente, né, poder desfrutar aí com essa obra. Vale a pena se vocês puderem ler, onde ele, digamos assim, passa a detalhar, né, os principais pressupostos dessa visão de que um fenômeno artificial tem características particulares que, sobretudo, precisam de uma resposta humana mais estruturada, mais bem elaborada, para que se possa efetivamente produzir benefícios a partir da criação humana. E aí, o que nós temos em termos assim de exemplo, né? Vocês sabem quem é esse cara nessa foto aí, à esquerda? Vocês lembram quem é ele? Pistorius, não é? Hã? Pistorius, não é? Ele é brasileiro, esse cara aí. Ah, esse é brasileiro. Mas tem a ver com a história do sul-africano que você comentou, Guilherme. Imagine esse rapaz agora. Eu estava aqui. O nome dele é Alan. Ô, gente, me ajuda. Ele correu, acho que 100 metros ou 200 metros nas Paralimpíadas. Fugiu o nome dele. Não sei se vocês se recordam, nas Paralimpíadas do Rio, não sei se isso aconteceu, foi na do Rio de Janeiro, que alguns atletas que tinham amputação parcial, né, foram reclamar no Comitê Paralímpico de que ele estava em vantagem por ele ter 2 próteses, e essas próteses estariam meio que fazendo o efeito propulsão maior do que aqueles atletas que tinham uma perna e uma prótese. Alain Fontelli, obrigado, Amundsen, aqui pela informação. E aí fizeram vários estudos com as próteses, viram que ela não dava vantagem nenhuma para ele, e aí o COI certificava, né, alguns desses fabricantes de próteses. Eu fico imaginando o que seria de um amputado como ele, que é campeão paralímpico de 100 ou 200 metros, né? Se não fosse as ciências do design. Se não fossem os designers criando essas próteses, se não fossem os pesquisadores testando, se não fossem os laboratórios das engenharias, os laboratórios de design, os laboratórios de inovação, criando soluções como essa. Aí eu fico me perguntando o que motivou um pesquisador a criar essas próteses. Imagine uma prótese de olho de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu o globo ocular. Imagine uma prótese de mão. Imagine um coração artificial, como a gente está tentando fazer, né? Quer dizer, o que está motivando o ser humano a criar esses artefatos, se não for criar artefatos para melhorar a condição da própria vida humana? E isso é ciência. Mas não é uma ciência de explicação de fenômenos, né? É uma ciência de produção de fenômenos. Por isso que são fenômenos artificiais, que se propõem a melhorar a vida de alguém. Então, a diferença aqui é que a Design Science está se preocupando em gerar artefatos tangíveis que a gente usa no dia a dia. Enquanto que a pesquisação, muitas vezes, não se propõe a isso. Ela se propõe a modificações de comportamentos, entendimentos, práticas num contexto social organizacional. A Design Science ela já está sendo mais ousada no sentido de eu vou ter que produzir novos artefatos tangíveis que passam a ter valor social, como é o caso de uma prótese. Então, a produção da ciência de intervenção, como este caso da Design Science, se compromete em gerar efetivamente uma mudança numa realidade a partir de um artefato tangível que passa a ter um valor social
e, a partir do seu uso, gera benefícios na condição de alguém, né? Benefícios na vida de alguém. Então, como é que deve ser o processo de produção de um artefato como esse, né? Como é que deve ser o processo de produção de uma solução tecnológica que transforme a vida de alguém para melhor? Imaginem esse garoto aí, que perdeu a mão num acidente. Como é que deve ter sido a autoestima desse cara? Como é que ele deve ter ficado na escola, no seu processo de aprendizagem? Como é que o seu grupo social deve ter tratado ele, às vezes bullying, xingamentos, tratando ele como um ser humano inferior? Imagine o efeito que uma prótese traz para a vida desse garoto. Quando ele tem ali a prótese estilizada com a mão do Homem de Ferro. Como é que esse garoto passa a performar no seu contexto social familiar? Então, o que é fazer design science? É criar artefato que, ainda que procure uma solução ótima, e mesmo que não seja possível a solução ótima, porque não se tem controle de todas as variáveis e recursos, vamos buscar sempre entregar soluções satisfatórias, que, ainda que não sejam ótimas, serão possíveis e vão gerar melhoria na vida de alguém. E o curioso é que, ao fazermos um processo de pesquisa que se propõe a gerar um artefato que transforma a vida de alguém, pelo próprio processo de compreensão do fenômeno, que é, no caso, uma pessoa amputada, que pode ser também, no caso, pensarmos em diferentes inovações tecnológicas que usamos no dia a dia, você vai compreendendo de que aquele problema ou aquele fenômeno pode ser organizado numa classe de problemas. Ou seja, uma solução que tenha certas características pode aplicar para um conjunto de problemas similares que mantém, né, que compartilham de alguns mesmos pressupostos. Então, a partir do aprendizado da produção de conhecimento sobre um fenômeno, nós temos aqui, com a ciência do design, um exemplo prático de que, ao conseguir construir um artefato que foi uma solução satisfatória para resolver um problema de uma criança com a mão amputada ou o braço amputado, né? Outras crianças com problemas similares provavelmente terão grandes chances de ter a solução viável também para o seu problema. Ou seja, é a ciência que se preocupa em fazer o possível, mas um possível que seja, que entregue efetivamente melhoria para alguém. Esse possível tem grandes chances de generalizar, de ser aplicado para outros casos, e que tem o princípio da validade pragmática. Quem vai dizer que a solução funcionou não é o pesquisador que propôs, é o usuário final, é o beneficiário. Então, é nesse sentido que as ciências de intervenção precisam de pesquisadores humildes, porque o protagonismo não é do pesquisador, o protagonismo é do beneficiário. O pesquisador se compromete em fazer o beneficiário ter uma condição melhor, e é o feedback do beneficiário que vai dizer se a sua intervenção funcionou, se a sua intervenção gerou valor. Percebem por que é um exercício de humildade? Porque muitas vezes na academia, o detentor da informação, o detentor da teoria, o detentor dos pressupostos, diz o quê? Não, eu é que estou em condições de dizer o que deve ser ou não priorizado. E aqui nós temos a real inversão da pirâmide, né? Que é a ciência buscando gerar benefícios para a sociedade, e não necessariamente a ciência se beneficiar da sociedade para manter os seus programas de pesquisa, né, atendendo apenas a uma visão reducionista da atuação na academia, né? Faz sentido para vocês? E aí, o que nós temos em termos práticos, né, de seus principais elementos ou seus principais componentes, né? A Design Science, ou Design Science Research, a Design Science Research é, digamos assim, o desenho do passo a passo do método, né? Mas vamos pensar em termos de Design Science como abordagem, como eu me posiciono diante das situações problemas. Então, o design se propõe a entregar um artefato. Então, se você vai criar um software, se você vai criar um processo de trabalho, você pode
entre outros aspectos, você pode usar Design Science. Você precisa, então, caracterizar a relevância do problema. E a relevância do problema não é você quem diz, é quem o experimenta, quem o vivencia. Então, a gente precisa de ter bons mecanismos de escuta. Para que você gere um artefato com efetivos resultados, que você garanta a qualidade do artefato, você precisa, mais do que em outras ciências, garantir o rigor da pesquisa. Como que você gerou conhecimento, como você teve a construção do desenho metodológico, como você validou os resultados alcançados, entre outros aspectos. Então, o design não é como a gente vê aí, por exemplo, nos filmes que mostram uma peça artística, né, ou algum artefato com curvas bonitas, e a gente diz, olha que design interessante, né? Aqui a ideia do design é o processo, é como você interagiu com o beneficiário, como você escutou, modelou, validou e fez o artefato funcionar para este beneficiário, né? Então, o design é o próprio processo da produção de conhecimento e da solução do artefato ou da tecnologia. A avaliação é um requisito indispensável, então, se você diz que vai usar Design Science, você tem que fazer a avaliação, tem que gerar evidências de que houve, né, que você atendeu a critérios e parâmetros estabelecidos de qualidade. A comunicação dos resultados é o que a gente entende como difusão. Então, se você criou uma solução que atende uma classe de problemas, naturalmente você precisa submeter isso ao crivo, né, daqueles que efetivamente vão usar a solução e vão mostrar que a solução foi consistente. Então, é a hora que a gente faz artigo, é a hora que a gente faz relato técnico, é a hora que a gente está mostrando, faz os hard tests, digamos assim, das soluções, e monitoramos os impactos ao longo do tempo, né? Imagine a qualidade de vida de uma pessoa que foi beneficiada por uma prótese, né? Então, você pode pegar, no caso da saúde, né, é muito comum a gente falar de Design Science, mas vamos pegar, por exemplo, os casos das telecomunicações, se a gente pensar nos smartphones, vamos pensar, por exemplo, nos robôs que têm sido utilizados aí em políticas públicas para idosos, né? O caso do robô Ilona, que tem sido muito falado aí na Europa, como uma experiência de inovação da Finlândia. Podemos pensar aqui em diferentes artefatos, né, que têm sido lançados aí atualmente, né, para resolver problemas práticos nossos. E aqui a comparação que se faz com as ciências tradicionais, né? Enquanto a Design Science se preocupa em gerar artefatos inexistentes, o que as ciências tradicionais fazem? Conhecer sobre a realidade. Então, gente, assim, falando um pouco assim de como eu penso hoje, né, a pesquisa em administração. Acho que nós já temos produzido estudos demais sobre diagnósticos, estudos demais sobre relações entre variáveis correlacionais ou de causa e efeito a depender, mas o que eu vejo que está sendo assim, muito esperado de nós é como vocês nos ajudam a tomar decisões. É para isso que, digamos assim, muitas das nossas demandas têm surgido, né? Como a gente pode ajudar efetivamente, né, a manejar situações problema e gerar artefatos ou mudanças consistentes no tempo. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa ela é pragmática, ou seja, o conhecimento a serviço da sociedade e não o conhecimento pelo conhecimento, né? É o conhecimento útil na vida de terceiros, entre outros aspectos aí, como vocês estão vendo na tela, né? Então, enquanto a gente produz teoria nas ciências tradicionais a partir, seja de evidências empíricas, ou seja, a partir das relações testadas entre as variáveis e suas hipóteses, a Design Science está mostrando que o desenvolvimento de teoria precisa necessariamente de transformar a vida de alguém na prática, né? Precisa sair de uma condição mal estruturada para uma condição melhor, né? Sair de uma situação, problema que gera algum tipo de prejuízo a terceiros e trazer essas pessoas e o contexto para uma situação melhor, né? Esse, para mim, é o real compromisso da ciência. É a ciência que está junto, a ciência que está no dia a dia, fazendo a vida das pessoas ser melhor. Não é desmerecer as tradicionais, mas é dizer que
A ciência tradicional cumpre o seu papel dentro do seu escopo, mas a sociedade precisa ser beneficiada disso. Então, nós somos as pontes entre as ciências tradicionais para aquelas reais que colocam o conhecimento a serviço das pessoas. Um exemplo de fases da Design Science Research, esse modelo do Van Eycken é um dos mais citados, por exemplo, de aplicação de Design Science no mundo organizacional, setor público ou privado. É o que muitos de nós conhecemos como Design Thinking. Só que eu não gosto de dizer que Design Thinking é a abordagem de inovação. Não. A abordagem de inovação é Design Science. A abordagem de inovação são as pesquisas orientadas à intervenção. E que, sim, se utilizam de diferentes modelos, como o Design Thinking, por exemplo. E aqui vocês vão ver que o ciclo é muito parecido com o da pesquisação, né? Eu preciso identificar um problema, planejar uma intervenção, priorizar, né, as ideias ou as soluções, testá-las, ver se elas funcionam para que elas venham a ser difundidas. Então, se tem aqui efetivamente, né, uma sinergia entre essas diferentes configurações metodológicas, né, onde eles compartilham do mesmo pressuposto. A gente precisa produzir intervenções reais na vida das pessoas. Vocês já ouviram falar de Design Thinking, imagino, né? É uma coisa que está percorrendo aí o setor público, privado de modo geral. Eu queria só fazer esse posicionamento de que Design Thinking é uma variação, né? Uma forma de representação das Design Science, né? Um dos princípios que se fala bastante em Design Thinking, de que as soluções para gerarem valor precisam ser baseadas na desejabilidade das pessoas, ter viabilidade técnica, viabilidade organizacional, que é basicamente você mostrar que o que você está gerando de solução não só atende uma necessidade previamente mapeada, previamente identificada, mas você emancipa quem está usando a solução para conseguir usar ao longo do tempo, resolver seus problemas e não ter uma relação de dependência. Pensem na prótese. O que é uma prótese? É você dar de volta à pessoa a condição da sua vida funcional. Né? Quando você pensa no resgate, na emancipação novamente de uma condição que a pessoa tinha antes de um trauma e passa a ter novamente a partir de um artefato gerado. Né? É isso que se propõe fazer com as ciências baseadas em design, por exemplo. Por fim, essa comparação entre as duas, que às vezes vocês estão pensando assim, uso uma ou outra, como é que fica? Depende do problema. A depender do problema, você faz uma escolha e até pode combiná-la. Mas alguns cuidados merecem atenção aqui. A Design Science quer produzir artefatos. Pesquisação, não necessariamente. A Design Science quer representar como o artefato deve funcionar. A pesquisação, não necessariamente. Ou seja, quando você produz um artefato, você precisa de um algoritmo efetivo, né? Quando você fizer um comportamento A, necessariamente a consequência tem que ser uma consequência B. Então, o algoritmo é essa garantia que o artefato dará ao uso numa situação aplicada. Na pesquisação, necessariamente eu preciso gerar algoritmos? Não, mas eu posso gerar, né, melhores entendimentos para que melhores comportamentos ocorram, né? E não necessariamente na perspectiva do algoritmo ou de uma relação linear, né, lógica de previsibilidade. Normalmente, a pesquisação é qualitativa, baseada nas interações, e na Design Science a gente normalmente se utiliza de métodos mistos, evidentemente para demonstração de validade, por exemplo, dos artefatos. E, por fim, a pesquisação não se propõe a generalizar, ela se propõe a estudar uma situação com a sua delimitação estabelecida. Já a Design Science procuram gerar soluções generalizáveis para uma classe de problema definido. Então, isso significa que há uma expectativa de escalabilidade da solução em Design Science, desde que seja, né, para problemas que tenham alguma similaridade, né, ou que preservem os mesmos pressupostos para que seja aplicado. Bom, gente, foi isso que eu preparei para conversar com vocês.
Espero que vocês tenham gostado de ouvir falar um pouco dessas duas abordagens, né? Eu me coloco aqui à disposição para conversar, tirar dúvidas e outras interações aqui que eu possa fazer com vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de novo, e Adalmi, estou à disposição. A joia, Isidro. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o professor Isidro, basta levantar a mão. Vai, Simone, fica à vontade. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Simone? Tudo bom. Bom estar de volta aqui te ouvindo na palestra. Obrigado, Né? agradeço. Você que foi o nosso primeiro professor aí da turma do mestrado profissional desse ano, né? Sim, sim. Isidro, só te perguntar uma coisa. Eu estava pensando aqui nessa questão da pesquisação. A gente pode também, por exemplo, a gente pode usar essa abordagem também em conjunto com outra abordagem, porque, por exemplo, eu estou pensando na minha pesquisa, né, no meu trabalho, de trabalhar primeiro com dados secundários, que eu já tenho uma coleta e vou trabalhar em cima desses dados, e depois talvez aprofundar, a partir desse diagnóstico de uma situação problema, aprofundar talvez com pesquisação, já buscando já esse caminho de achar uma resolução para esse problema. Deu para entender assim? Será que é possível fazer isso? Assim, primeiro fazer uma análise desse banco, da situação, e depois partir para uma pesquisação já mais qualitativa com né, com, por exemplo, quem está sendo aí objeto da intervenção, né? E propor alguma coisa, porque eu acho que também tem a ver muito com o mestrado profissional, que a gente quer também que seja aplicado, né? É isso aí. A questão do problema, da resolução do problema. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Eu tenho, por exemplo, um aluno de doutorado defendeu no início, agora acho que foi no ano passado, não foi no início desse ano, não. O Wagner Vilas Boas. Ele fez uma tese de pesquisação com essa jornada que você comentou. Acessou algumas bases de dados no MEC, ele identificou algumas situações de problema a partir da pandemia. Com esse diagnóstico, foi planejado, então, um ciclo de pesquisação para a formulação de algumas políticas que o MEC fez de enfrentamento à Covid. Então, o diagnóstico estabelecido, se priorizou algumas situações problemas, ou seja, um processo de construção coletiva de priorização da agenda, vamos dizer assim, e o uso da pesquisação para a formulação dessas políticas de enfrentamento. Por que não foi usado o Design Science Research? Porque o objetivo não era produzir artefatos, né? Era produzir, por exemplo, políticas, era produzir estratégias de indução, era produzir, né, um conjunto, um arcabouço institucional que levasse ao desenvolvimento ou fortalecimento de algumas capacidades de resposta, né, à pandemia, por exemplo. Então, é um desenho possível. Você fazer o diagnóstico com os dados, desenhar uma pesquisação, quando o seu objetivo não é produzir artefatos. Se for produzir artefatos, eu sugeriria a utilização de Design Science Research. Obrigada. Não, no meu caso seria mais voltado para pesquisação mesmo. E aí eu estou vendo assim várias possibilidades interessantes aí, que eu não conhecia assim, não essa abordagem como pesquisação, né? Bem legal mesmo. Que bom saber que já tem algum trabalho assim. Tem alguns trabalhos, sim, e eu diria que configura-se muito bem no contexto profissional, onde a gente quer, no estricto senso profissional, gerando esses tipos de produção, de intervenção. E dá tempo, dependendo do escopo que você delimita, dá tempo de fazer, dá tempo de você gerar evidências, dá para fazer. Só mais uma pergunta, o design etnográfico pode ser uma ferramenta da pesquisação ou não? Pode ser como um instrumento que te ajuda, por exemplo, eu vou dizer assim, o design etnográfico é como se fosse uma ferramenta de tradução
né, de um contexto cultural, suas prioridades, suas urgências, né, para que você possa, a partir daí, empreender uma intervenção. Então, ele por si só não te dará condições de você fazer o ciclo efetivamente da pesquisação, né? Porque você precisa gerar lá na frente, além da intervenção, monitoramento da realidade, avaliação e, consequentemente, você vai ter que gerar novas intervenções para aproximar os efeitos mais da situação desejada. Então, você pode se utilizar de algumas ferramentas ou técnicas ancoradas em design ou não para poder produzir isso. Mas combine múltiplas técnicas para você conseguir, né, fazer essa jornada efetivamente, né? O uso de design thinking ajuda, o uso de métodos ágeis ajuda, o uso da ciência de dados ajuda, da inteligência artificial ajuda também, né? Então dá para a gente fazer um desenho muito bacana. Tá joia, obrigada. Eu agradeço. Isidro, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente está quase em cima da hora aqui, da gente encerrar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da autonomia do pesquisador na pesquisação. Porque eu sei que tem colegas aqui que, porventura, estão pensando em trabalhar com isso, mas a pesquisação, como o nome diz, ela requer ação. Então, se o pesquisador não tiver autonomia para implementar aquilo que ele está... Como é que funciona isso, cara? Dá para você fazer uma pesquisação sem a parte da ação, ou pelo menos deixar como sugestão depois? Isso é um pouco confuso na minha cabeça. Explica para a gente aí um pouco. Uma das coisas que o David Tripp, nesse artigo de 2005, fala, entre outros autores, como o Tilloan também fala isso, assim, pressupõe-se que o pesquisador tenha autonomia, digamos assim, de conduzir o processo, de gerar as intervenções, uma vez que ele está comprometido com os efeitos. Entretanto, ainda que possamos dar autonomia ou a autorização institucional ou legitimar a atuação do pesquisador, ele poderá tocar em pontos sensíveis, e aí os anticorpos virão, né? Digamos assim. Então, o que normalmente o pesquisador precisa ter previamente? Ele precisa ter uma boa compreensão do contexto, da situação problema, das relações de poder, das relações de status, né? Quem são os decisores, quem são os agentes legitimadores, e, além disso, ter um bom desenho de ferramentais para isso. Então, um pouco do que a gente faz nos nossos projetos, né? Toda iniciativa de intervenção que a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade de mudança de comportamento gerencial, o que a gente quer fazer? Que um corpo gerencial, ao se utilizar de certos dados, possam adotar práticas decisórias baseadas em alguns pressupostos ou alguns parâmetros, né? Eu estou falando de modificação de comportamento. O que a gente tem que fazer? Criar um senso de urgência. Então, se eu percebo que, de repente, eu não vou conseguir ter tanta autonomia de conduzir um certo grupo para o comportamento gerencial desejado, então eu preciso fazer o quê? Motivar, sensibilizar e criar um senso de urgência para que eles vejam que o que nós estamos oferecendo em termos de ferramental vai ser útil e eles vão se apropriar, né? Então, nesse sentido, o pesquisador precisa ser habilidoso na negociação, no manejo das relações da situação-problema, né, para que ele possa preservar sempre que possível a autonomia. Mas acontece casos de repente falar o seguinte: olha, não vai, né? Não queremos, não é prioridade agora, ou você tocou em pontos sensíveis que para nós não é momento. Isso pode acontecer e aí a gente precisa reorganizar o processo. A depender da situação, o que nós fazemos? A gente estaciona a pesquisação e aciona o design science. É tipo assim, se eu não consigo mudar o comportamento, como é esperado, mudar uma prática, o que eu faço? Eu crio um artefato que induz isso, que é, por exemplo, o que alguns autores chamam de configuração de redes tecnoeconômicas. O que é uma rede tecnoeconômica? É uma rede que foi modelada a partir de um artefato técnico.
Então, o que a Design Science faz? Ela coloca um artefato técnico que ela tem capacidade de induzir a mudança. Então, às vezes, a gente, sabe, por isso que eu gosto de usar as duas abordagens dos meus projetos em parceria com os nossos demandantes. Ou seja, a depender da intervenção, eu vou para a pesquisação, a depender, eu vou para o Design Science, a depender, eu faço os dois juntos, que era o caso de hoje, a gente apresentando alguns resultados do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente criou uma plataforma de inteligência de dados, com dados secundários, criamos um sistema de informação e criamos um conjunto de ações de qualificação de RH para mudanças de comportamentos. Então, a gente fez pesquisação e Design Science aplicado. Entendi. Legal, cara. A gente tem mais uma pergunta aqui da Vitória. Isso, no chat, né? Ela está perguntando se o artefato precisa ser necessariamente uma solução tecnológica, um produto, né? Não precisa. Pode ser conceitual, pode ser, por exemplo, uma representação esquemática, né? Quando você desenha um framework. Você desenhou um framework ou um modelo lógico. Você desenhou um framework de avaliação, você desenhou um processo de trabalho, eles são artefatos, né? Então, podem ter essa configuração, sim, do uso da Design Science Research. Porém, precisamos garantir que o artefato desenhado, né, o artefato produzido, ele atendeu, né, a qualidade ou a requisitos ou a critérios previamente estabelecidos para que a gente diga que houve valor percebido, né, ou validação pragmática, vamos dizer assim, né, como a teoria fala, né, a teoria do design fala. Legal. Acho que vocês todos, de alguma forma, no que já produziram, já fizeram artefatos conceituais. É só porque a gente não dá valor a isso, gente. É impressionante. Assim, a gente está achando que o valor do que a gente produz é um artigo científico. Não. Artigo científico é um tipo de artefato, né? Vários outros produtos, né? A Dalmi sabe melhor que eu aí, por coordenar, tem vários outros, muitos artefatos que a gente tem que dar evidência e são evidências de produção, né? No âmbito do nosso programa, né? Então, é importante a gente dar realmente vazão e mostrar, né, os diferentes artefatos gerados ao longo da nossa jornada no programa. Verdade, Zito. Você falou importante, cara, porque vários dos nossos alunos, dos nossos egressos e até mesmo dos nossos professores criam esses tipos de artefatos, produtos e não se dão conta que isso aí é uma produção dele, profissional, né? E aquilo acaba passando despercebido, não coloca no Lattes, se não põe no Lattes, não existe, né? A gente não consegue contar isso para o programa e fica perdido, né? Então, realmente as pessoas precisam mudar um pouco a mentalidade, né? De o que ela está produzindo. Cada vez mais. A gente tem agora a CAPES que está pedindo para os programas gerarem conteúdo para as redes sociais, né? Isso aqui é uma iniciativa disso. Ó. A gente está criando aqui várias palestras que vão ficar lá no YouTube, né? Mas muitas vezes as pessoas estão fazendo isso, mas acham que isso não faz parte da vida profissional delas, né? Mas, enfim, a gente vai trabalhando para mudar isso. Bom, pessoal, Muito bom. a gente está chegando no fim de mais uma palestra, a gente está chegando no fim do seminário, né? A gente está fechando aí com chave de ouro, professor Isidro. Isidro, muito obrigado pela sua participação aqui, por estar com a gente aqui até esse horário, cara. Eu sei que você tem vários compromissos, mas obrigado mesmo por ter reservado esse período para estar com a gente. Agradeço aí mais uma vez a Thaísa e a Bárbara, que estão sempre com a gente aqui, apoiando, ajudando, resolvendo os problemas. E quero fazer um agradecimento especial dessa vez para todos os colegas que participaram. Tem gente que está aqui desde o primeiro seminário, eu sei, eu conheço aqui, a gente tem um controle aqui no software, né? Então, obrigado por estar com a gente esse período todo aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí, os colegas que vieram aqui, compartilharam com a gente o conhecimento. Então, muito legal. Então, a gente está fechando aqui. Obrigado, viu, Isidro? Obrigadão, cara. Eu que agradeço, Dalmi, e assim, é muito bom poder ver um ciclo, né, de vários seminários que foram feitos, a programação foi muito bacana, que possamos lançar mão, sempre que possível, dessas variações metodológicas, possibilidades de aplicação, né? Mas, sobretudo, gente, assim, uma das coisas que eu acho que, por ser o último, né, Dalmi, uma das coisas que a gente quer realmente que fique como legado, né, do nosso
do nosso programa e, consequentemente, de tudo aquilo que a gente já vem construindo ao longo dessas décadas, né, de existência do programa, quase 20 anos, né, a gente já tem 18 anos de programa, como eu falei para vocês, eu fui da primeira turma, né? Então, assim, para que façamos mais intervenções, que façamos projetos, né, de dissertações cada vez mais próximas da realidade prática, que cada vez mais possamos desenvolver intervenções. Eu acho que é para isso que a gente existe, né? E vocês têm papel importantíssimo nisso, né, nessa vocação do programa, né, de termos um programa de transformação, um programa de mudança, um programa de efetivamente transformar tudo para melhor naquilo que nós estivermos fazendo. E temos hoje um mundo mais aberto a isso, temos hoje metodologias mais consistentes, né, temos ambientes mais favoráveis a isso, então vamos arregaçar as mangas e vamos com tudo, e, gente, contem comigo, contem, né, com o que a gente puder ajudar, né, e é isso, parabéns a Dalmi, ao grupo que organizou, e a vocês que estão aí conosco dispostos a fazer, né, as coisas serem melhores no ambiente de vocês. Parabéns a todos, boa noite e espero revê-los em breve. Tá joia, pessoal. Um abração para todo mundo. Bom descanso, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. Excelente. Muito Abraço, obrigado. abraço a Dalmi, abraço a todos. Mais, pessoal. Obrigado.